noite a todos e todas. Gostaria de iniciar já agradecendo as nossas intérpretes de hoje, que serão a Aline e a Regiane. Nós vamos começar com a Aline. Muito obrigada por estar nos fornecendo acessibilidade aqui nesse encontro. Então, eu sou Ingrid, eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, estou vestindo uma blusa verde, tem algumas plantinhas aqui atrás. Eu sou assistente social, né? Trabalho atualmente na política de educação do município de Uberlândia e componho a gestão do CRES Minas na seccional de Uberlândia, né? É, é com muita alegria que nós estamos aqui juntos hoje. É com muita alegria que nós estamos aqui juntos hoje, né, para esse encontro, o último encontro, o oitavo e último encontro do curso A Ética do Cotidiano de Trabalho dos Assistentes Sociais. Essa que é a primeira edição desse curso, né, um curso pensado aí em comemoração aos 30 anos do nosso Código de Ética. Né? Então, já inicio com essa alegria, né, de estar finalizando mais um curso de formação criado, fornecido pelo CREAS Minas, né? Relevando aí a importância de nós estarmos, né, como assistentes sociais, trabalhadoras, sempre nos atualizando, nos capacitando, para estar sempre fornecendo um trabalho coerente com esse código de ética no nosso cotidiano de trabalho, né? Hoje nós vamos estar aqui com o Fábio e a Denise como facilitadores desse encontro. A Denise é a Denise de Cássia Cunha, assistente social, coordenadora técnica da política do CREAS Minas. E o Fábio Cândido, assistente social, formado pela PUC São Paulo, especialista em política de assistência e gestão do SUAS. Atua como coordenador de projeto de alta complexidade em direitos humanos, presidente da Comissão Permanente de Ética do CREAS Minas. Então, eles que vão estar trazendo aqui o debate hoje, que será ética, sigilo profissional e as legislações do conjunto CFES-CRES, refletindo sobre as violações ao Código de Ética e o processo ético. Muito boa noite, né, para todas as pessoas presentes. Vou iniciar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, branca, tenho os cabelos pretos, estou usando óculos com armação transparente, puxado para o branco, uso um brinco de argola, uma gargantilha. Atrás de mim tem um armário branco, acho. E como eu uso aparelho nos dentes inferiores, por vezes eu me embolo na hora de falar, mas qualquer coisa a gente para e repete, tá bom? Queria agradecer, né, ao CRES pela oportunidade da partilha, das trocas, parabenizar por mais essa iniciativa na pessoa do seu presidente, o Cláudio Roche e toda a gestão. Quem está aqui do meu lado é a Shirley, que é a nossa TI, das pessoas mais competentes que a gente já viu nessa área, não há nada que ela não resolva. Muitos de vocês já devem ter tido, inclusive, contato com ela. Muito obrigada, viu, minha amiga? Obrigada. Você consegue participar? Consigo. Pessoal, então, queria primeiro, além de cumprimentar, né, todas as pessoas presentes de uma maneira geral, como eu já o fiz, eu queria trazer um cumprimento muito especial, de uma maneira muito afetuosa, para as minhas colegas que fazem parte do setor de orientação dos CRES do país todo, que estão aqui fazendo esse curso com a gente, as agentes fiscais, as coordenadoras técnicas, as coordenações de COF, e um abraço muito especial às minhas colegas de trabalho, as agentes fiscais do CRES, que também estão aqui nos acompanhando. Lembrar que toda essa tarefa, né, que envolve a Política Nacional de Fiscalização, ela é muito cara para a gente e a gente é um coletivo, esse coletivo do conjunto Cefes-CRES na área de orientação e fiscalização é um coletivo muito potente e do qual a gente tem muito orgulho de fazer parte. Até como a Ingrid já me apresentou, aqui no CRES eu tenho a função de coordenação técnica e política, e a minha função, o meu trabalho, ele é direcionado a fazer a gestão local do setor de orientação e fiscalização e também do setor de registro, além de subsidiar, né, técnica e politicamente a gestão do CRES, da sede e das seccionais. A nossa proposta aqui hoje, pessoal, é trazer esse diálogo mesmo, né, em torno de questões mais para dentro do conjunto Cefes-CRES, né? Sobre todas as normativas que a gente constituiu
para fazer com que essa profissão alcançasse, né, esse lugar de destaque para dentro do universo das questões que afetam a vida das pessoas, das populações, nos seus territórios, né? E a perspectiva é que a gente promova hoje reflexões que possam efetivamente nos aproximar das normativas dessa profissão e aplicá-las no nosso dia a dia, no nosso trabalho profissional. Então, aqui eu começo, né, relembrando, é importante dizer, né, Fábio, que hoje a gente tem a tarefa, na verdade, de trazer a gente para dentro, né, das normativas da profissão, no sentido prático, no sentido concreto, efetivo, né, diante de tudo que a gente acumulou ao longo dos módulos, desde o início desse curso, né, sobre a questão da ética no cotidiano do trabalho dos assistentes sociais. E aqui, a gente, para relembrar, né, as bases do exercício profissional e do assistente social, e que são as bases constitutivas, são aquelas que dão sustentação para o nosso trabalho profissional, para a nossa atuação profissional em quaisquer campos socioocupacional. Parece dizer o óbvio, mas é importante, por muitas vezes, que o óbvio seja dito. E, nesse caso, é importante a gente dizer que em qualquer espaço socioocupacional em que eu estiver, na atuação como assistente social, essas são as bases constitutivas que vão subsidiar, que vão dar direção, que vão dar o norte para essa atuação profissional. Primeira delas, a Lei 8662, que regulamenta a profissão. E aí é importante que a gente traga o lugar da alegria, que foi comemorar 30 anos da Lei 8662 de 93 este ano. É importante que a gente destaque. Vocês viram que a campanha do 15 de maio, o Cefes nos chamou para esse lugar, né, da alegria que é comemorar as normativas da nossa profissão. E a Lei 8662, ela precisa ser comemorada, especialmente nesse tempo de desregulamentação das profissões. Quem aí não acompanhou um projeto de lei que chegou a ser pensado lá no Congresso Nacional por um determinado deputado este ano, se eu não me engano, do PL, que listou nominalmente várias profissões e o PL sugeria exatamente a desregulamentação dessas profissões. O que significa não ser uma profissão regulamentada? Significa, primeiro, que não se tem uma formação específica, não se tem atribuições e competências que se possa requerer, que seja aplicada a lei para que elas sejam cumpridas. Que, teoricamente, todo mundo se faz tudo, né? Então, é um motivo de comemoração essa perspectiva dos 30 anos da lei que regulamenta a profissão. Lembrar que essa, de 93, né, foi a lei que substituiu a legislação anterior, que vigorou até 1957, e a questão central da 8662 é que ela define com maior precisão as atribuições e competências e da assistente social brasileira. Esse é o foco central da grande reformulação, da grande mudança que foi trazida com a atualização da lei em 93. E o próximo instrumento, que é o Código de Ética Profissional, sobre o qual a gente se debruçou ao longo de todos esses módulos. Também o Código de Ética da Profissão de 93 completou 30 anos esse ano. Temos uma logo maravilhosa, né? No final tem até aqui na minha apresentação, em que, por meio das diretrizes e princípios do Código, né, que traz uma concretude para a defesa de direitos e principalmente na perspectiva do trabalho profissional, que pensa, né, o alcance de uma sociedade justa, livre de opressões e de preconceitos. É o Código de Ética, junto com a lei que regulamenta a profissão, uma das partes, né, que materializam o projeto ético-político dessa profissão. E os valores, os princípios colocados nesse código, materializados ali nos 11 princípios, é o que dá essa direção na perspectiva do alcance dessa sociedade que a gente tanto deseja e trabalha
profissionalmente para isso. E o que é fundamental a gente compreender neste Código de Ética de 93, embora os demais trouxessem isso. Este Código de Ética, essa edição, ele traz com muita nitidez qual é o lugar da relação do e da assistente social no campo da atuação profissional, aquilo que nos está vedado, aquilo que nos está permitido, aquilo que nos é direito, aquilo que nos é dever, traz a nossa relação com os usuários, traz a nossa relação com as instituições, traz a nossa relação com a sociedade, com a justiça e entre nós e as outras categorias profissionais. Isso é fundamental na perspectiva de que lá a gente encontra respostas que vão respaldar as nossas intervenções profissionais e a nossa atuação profissional. Não há, eu costumo desafiar e dividir isso com as colegas aqui no CRES, que não há resposta na atuação profissional que a gente não seja capaz de encontrar dentro do Código de Ética da Profissão. É quase um desafio que a gente se faz. É preciso que a gente tenha toda aquela perspectiva das dimensões da profissão, os fundamentos dessa profissão, para compreender nessa leitura que respostas que o Código de Ética Profissional nos aponta. E lá na ponta, no outro tripé dessas bases, estão as resoluções emanadas pelo Cefet. E aqui, minha gente, meus colegas e minhas colegas, eu quero muito fazer um diálogo muito franco, muito honesto e muito generoso entre nós, que não há possibilidade de uma atuação profissional efetiva sem que a gente conheça as resoluções emanadas pelo Cefet. Por quê? As resoluções, elas são instrumentos que orientam e normatizam o exercício profissional de uma forma muito ímpar, muito singular, sobre temas, de forma temática, de forma pontual, de forma singular. Se eu quero saber da perspectiva das condições éticas e técnicas para o trabalho do assistente social, tem uma resolução que trata disso. Se eu quero saber sobre como elaborar relatório conjunto com outras categorias profissionais, tem uma resolução que trata disso. A resolução, ela tem o caráter de esmiuçar, de destrinchar artigos e princípios do Código de Ética. Nós vamos encontrar resoluções que destrincham artigos que tratam diretamente da atuação profissional, né? E vamos encontrar artigos que tratam diretamente das vedações que dizem respeito a princípios éticos que precisam ser cumpridos. Por exemplo, com relação a ter condutas discriminatórias e vexatórias na relação com o nosso usuário. Há uma resolução que trata disso. Então, as resoluções do Cefet, elas têm essas características, né? Ela aprimora as atribuições e competências em algumas delas e em outras ela vem materializando princípios do Código de Ética. Então, muitos de vocês devem ter recebido esse livrinho aqui. Quem não recebeu, pode nos mandar e-mail, pode nos mandar um WhatsApp para que a gente possa encaminhar. Não é livro de cabeceira da cama, não é livro de armário da biblioteca em casa. É também, mas se só tiver um livrinho desse, então é para levar para o trabalho. Porque é livro de busca, é livro de orientação, é livro de pesquisa diante de determinada situação que a gente está vivenciando lá no trabalho profissional. Aí aqui, a nossa proposta é apresentar algumas dessas resoluções que têm uma demanda maior por parte da categoria para o CRES, de forma a buscar entendimento, informações, maiores informações sobre algumas delas. Então, eu vou listar, nós não vamos adentrar cada uma, porque não há tempo hábil para isso, mas, se necessário, lá no debate, vocês podem anotar e a gente volta em alguma delas. Por exemplo, a Resolução 493 de 2006. Lá no Código de Ética, diz que é direito do assistente social ter resguardado as suas condições éticas e técnicas
para melhor oferta do trabalho profissional. Vem essa resolução e destrincha em quais condições essa condição ética e técnica deverá estar estabelecida para melhor trabalho, para melhor oferta por parte do profissional de serviço social. A 443, lá no Código de Ética, prevê que todo assistente social tem o direito de solicitar o desagravo público ao CRES diante de uma situação em que ele foi ofendido na sua honra profissional. Essa resolução 443 trata dos procedimentos para que eu, ao ser ofendido na minha honra profissional, possa recorrer ao CRES sobre os procedimentos que eu devo solicitar ao CRES do desagravo público. A 489, veda, tem a ver, link lá com os princípios. Veda ao assistente social normas e condutas discriminatórias ou preconceituosas por orientação e expressão sexual dos usuários atendidos. A 533, que a gente tem paixão com ela, que ela é muito requisitada pela categoria, ela trata de um dever ético, que é nos colocar à disposição para a supervisão de campo. Esse é um dever ético colocado para a gente, porque a gente precisa ter compromisso, né, com a formação dos futuros assistentes sociais. Vem essa resolução e diz em quais são as condições para que eu exerça essa tarefa da supervisão de estágio em serviço social. 556 trata de lacração de material técnico e sigiloso de serviço social. É uma resolução fantástica, porque ela conceitua o que é um material técnico do serviço social. O que é um material sigiloso do serviço social? Onde eu enquadro o prontuário que é único no serviço? No material técnico ou material sigiloso do serviço social? Essa resolução conceitua isso para a gente. A 557, que é outra muito demandada, dispõe sobre emissão de pareceres, laudos e opiniões técnicas em conjunto com outros profissionais. Quais são os apontamentos e direcionamentos dados pelo Cefes para que eu, em equipe multiprofissional, faça emissão de parecer e opinião técnica em conjunto com outras categorias profissionais. A 569, minha gente, isso tem voltado com uma certa força para dentro da profissão, diante da condição, né, como fala? Do conservadorismo que voltou com energia total para dentro da sociedade como um todo, e a gente, como profissão, parte dessa sociedade, não estamos fora desse contexto. E aqui, essa resolução veda me colocar como terapeuta, executar atividades terapêuticas de qualquer natureza associada à minha condição de assistente social ou no meu exercício profissional. Fiquem atentos, realizar determinadas terapias para dentro de serviços como a gente tem visto. Nessa condição, essa resolução veda, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. A 590, ela traz uma perspectiva de multa para qualquer assistente social que descumprir a 8662, especialmente com relação à atuação profissional sem a devida habilitação. O que significa estar habilitado? Significa ter registro ativo. Quem atua com registro cancelado ou sem registro está passível de multa. A 845 trata da orientação para os assistentes sociais que vão atuar naquelas situações de atendimento aos usuários que estão em processo transexualizador. É uma resolução inovadora para dentro do serviço social, né? Vocês viram lá a anterior, que trata da perspectiva de vedar a atuação de forma preconceituosa, e a que orienta nessa relação dentro de um processo transexualizador por parte do usuário, como é que eu devo me comportar. A 1031, ela está aqui de 2023, mas ela, na verdade, ela está aqui renovada, mas essa resolução ela é de 2017, a 792, que trata sobre título de responsabilidade técnica, que qualquer assistente social que lá dentro do seu trabalho exija um profissional de nível superior para ser responsável técnico, e se o assistente social for escolhido, ele pode requerer ao CRES a emissão desse título de responsabilidade técnica. E, por fim, e a última, que foi recentemente lançada, que combina, inclusive, com hoje, que o Cefes está lançando, né, o seu comitê
sobre a questão étnico-racial, ela veda condutas de discriminação e ou preconceito étnico-racial no exercício profissional. Inclusive, convido a todos nós, obviamente não vamos sair do nosso curso, mas depois a ver lá no site do Cefes essa programação que está sendo executada agora ao mesmo tempo pelo Cefes, que é o lançamento do Comitê Étnico-Racial lá pelo Cefes. Então, aqui eu trouxe um breve relato, uma breve apresentação das resoluções que têm maior demanda e que afetam diretamente o nosso trabalho profissional. E aqui, dito isso, a gente quer dizer que há um ponto desse exercício profissional e que há um ponto comum, que todas essas resoluções têm uma linha que une todas essas resoluções para dentro do trabalho profissional, que é exatamente a questão do sigilo profissional. Antes de tratar do sigilo profissional para dentro da profissão, a gente precisa buscar a questão do sigilo profissional dentro da perspectiva do sigilo, né? Nem é do sigilo profissional, aqui o profissional ficou no lugar errado. Sobre o que prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre sigilo. Traz que, abre aspas, ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Esse é um princípio do sigilo, esquecem aqui o profissional, ele ficou no lugar errado aqui, na digitalização, está previsto na Declaração dos Direitos Humanos. Sobre sigilo profissional, há um conceito da função do sigilo profissional dado a todas as profissões, que diz que a função do sigilo profissional tem se mostrado necessária e humana, pois estabelece uma segurança social através da relação de absoluta confiança entre as partes, indispensável para que o usuário se sinta acolhido e para que o segredo e a intimidade possam ser desvelados e revelados naquele espaço profissional, com segurança, com confiança, e o atendimento possa transcorrer sem qualquer desconfiança ou medo. Estabelecer, num primeiro contato profissional, essa relação de confiança é absolutamente necessário. Não só, né, para a perspectiva do advir, né, do que vem adiante dessa relação profissional entre trabalhador e usuário, quanto na perspectiva do que prevê a função desse lugar do sigilo profissional. Lá no nosso Código de Ética, há um capítulo inteiro que trata de sigilo profissional, que vai dos artigos 15 ao artigo 18. E, obviamente, na aula de terça-feira, o professor Charles, inclusive, nos ajudou em que a gente pudesse correr um pouco mais aqui para dividir esse tempo, porque o Charles trouxe algumas questões do sigilo que são fundamentais, que é o que a gente tinha também traçado para cá e que a gente diminuiu e retirou. Mas tem uma questão que eu quero lembrar, que... Denise, só para te avisar, falta 10 minutinhos, tá? Tá ótimo, eu vou conseguir concluir. Obrigada, Ingrid. É preciso que a gente pense que o Fábio vai tratar disso com mais precisão. Boa parte das denúncias éticas que são feitas em nosso desfavor, em desfavor da categoria de assistentes sociais, as denúncias têm por objeto esse campo. Faltou o sigilo profissional, descumpriu o sigilo profissional, deixou de cumprir o sigilo profissional, não havia condições éticas e técnicas para cumprir o sigilo profissional, boa parte. Então, é preciso que a gente se atente a essa questão do sigilo, lembrando do que o professor Charles muito bem colocou. A gente tem como dever ético registrar as nossas intervenções profissionais. É um dever ético, porque é um direito do usuário ter as intervenções realizadas diante dele, para ele, com ele, registradas. É um direito dele e é um dever ético do assistente social. Portanto, o sigilo profissional não pode servir de pretexto para o não registro, em hipótese alguma. Como o professor, de novo, disse uma frase sensacional. A gente só existe como profissão e como profissão regulamentada porque nós temos a dizer o que dizer e o como dizer. Senão, não estaríamos aqui como profissão regulamentar.
qualquer um diria por nós. Por exemplo, fazer um relatório descritivo e entregar como se fosse trabalho profissional técnico. Ora, descrever a casa do fulano e tal. Isso qualquer um pode fazer, até recepcionista do serviço. Isso é a lógica da descrição. Eu preciso contextualizar aquilo que foi visto e preciso, ao final, emitir uma opinião técnica. O descumprimento desse dever de sigilo profissional previsto no capítulo 5 do Código de Ética pode ser passível de análise através de processo ético pela Comissão Permanente de Ética. E essas são as previsões postas pelo Código de Ética em termos de penalidade, que a gente não vai tratar aqui com especificidade. É preciso só atentar para isso. O Fábio vai fazer essa pena. E aí, recapitulando de relevâncias do Código de Ética, para que a gente compreenda por que a perspectiva da penalidade está posta. Primeiro que esse Código de Ética redimensiona o significado e abrangência dos valores e compromissos éticos profissionais na perspectiva da sua aplicação prática. Portanto, não há desculpas para o descumprimento. Só tem duas alternativas. Ou é desconhecimento, o que não dá para dizer que eu desconheço o Código de Ética da minha profissão, ou má interpretação daquilo que está dito. Na má interpretação, eu preciso buscar o meu conselho para dirimir sobre eventuais dúvidas que eu venha a ter sobre artigos do Código de Ética da profissão. E o Código de Ética aprimora a dimensão normativa e punitiva, preservando sua condição de instrumento político e educativo, dada a sua capacidade de orientar a ação profissional. Por que é importante que a gente compreenda isso? Para entender que o processo ético ele tem uma dimensão educativa. Ele não tem para dentro do serviço social uma dimensão meramente penalizadora, né? Punitiva, policialesca. O que a gente quer com o processo ético dentro dessa profissão é angariar mentes, corações, trabalho para o projeto ético-político dessa profissão. Então, não é só uma perspectiva de aplicação de penalidade. Tem a perspectiva educativa, em primeiro lugar, no processamento ético. E a ação ética, ela é indisponível. O que significa isso? O processo ético, ele tem uma natureza social. O processo ético, ele não é de interesse da categoria ou do profissional ou da profissão. Ele é de interesse da sociedade. Por quê? Se a profissão tem uma função social, o processo ético também absorve dessa mesma função social. O processo ético está a serviço da sociedade. A perspectiva é, na justiça comum, todo direito violado não é passível que eu requeira a reparação desse direito violado lá na justiça comum? Então, todo descumprimento do Código de Ética, desde os princípios até cada um dos artigos e parágrafos, é uma violação. E, portanto, essa violação, ela só vai ser reparada mediante o processamento ético. E o usuário que foi prejudicado por uma ação profissional que deixou de cumprir as previsões éticas, ele precisa ter esse direito que lhe foi violado reparado. Essa é a ação do processo ético. Reparar o direito que foi violado para aquele que teve a intervenção profissional de um assistente social em descumprimento, em desacordo com os preceitos éticos defendidos, escritos por essa profissão. Então, aqui, eu queria só trazer esse cartaz aqui, para a gente não, como é que é? Lembrar para não esquecer, né, esse ditado. Aqui, quem vai se lembrar, esse homem aqui, era um paciente da saúde mental, de quem que fez esse desenho aqui, que o Cefes pegou para ser a referência para a gente. Aqui em cada galho dessa árvorezinha aqui, que foi pintada pelo bispo, que era um paciente da saúde mental, na perspectiva de representar todos os usuários e usuárias
do serviço social brasileiro, traz tudo aquilo que é defendido pelos 11 princípios. Liberdade, direitos humanos, cidadania, democracia, diversidade, justiça social. Esse cartaz dos 30 anos é dos mais maravilhosos que a gente poderia ter. E a gente precisa reproduzir para colocar na nossa sala, lembrar para não esquecer que projeto de profissão e que projeto de sociedade que essa profissão defende no seu trabalho profissional. Essa é a conversa. Cumpriu o tempo, Ingrid? Vocês não têm noção como é que eu estou aqui apavorada com o tempo para passar para o Fábio. Conclua com tranquilidade, Denise. Eu até treinei para caber dentro dos 30 minutos. Queria agradecer pela atenção de todos vocês e aí no debate a gente recupera alguma questão que tenha passado com muita rapidez. Muito obrigada. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Denise. Já convido rapidamente o Fábio para a gente não perder tempo, apesar da Denise ter sido muito pontual. A gente aproveitar bastante a fala de vocês e as perguntas. Pois é, Denise só aumentou o meu desafio aí de ter conseguido concluir em 30 minutos e eu tendo que concluir em 30 minutos um trabalho de todo processamento ético, mas vamos lá, né? Boa noite, né, a todos, todas e todos. Eu sou o Fábio, né, como a minha companheira Ingrid já mencionou. Sou o Fábio Borges, né? Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele clara, cabelos curtos, castanhos, uso um óculos de armação azul, tenho barba, uma barba um pouco esbranquiçada, que reflete um pouco aí a experiência, a idade. Estou com uma blusa branca, com uma estampa à frente, com uma estampa indígena, e atrás de mim é apenas uma parede branca. Acho que, primeiramente, saudar essa mesa tão maravilhosa, né? Denise, mais uma vez, é um prazer, né, de compor com ela aí uma mesa. A gente já vem fazendo dobradinhas, né, Denise, em relação a essa pauta. Saudar também a Ingrid, né, que está aí hoje como a nossa facilitadora, mas também, né, as nossas intérpretes de Libras, a Aline e a Regiane, né, que propicia aí para nós a acessibilidade, e Thalita, que está aí nos bastidores, né, que todos aqui conhecem, né. Dizer que é muito importante esse momento. Eu, como representante do Conselho, né, não posso deixar de dizer aqui o quanto estamos felizes, né, nessa sexta-feira aqui para Belo Horizonte, uma véspera de feriado, com 278 pessoas, e ao longo desses 8 módulos, né, certamente tivemos uma média aí maior do que 400 pessoas, né, isso só reflete aí a importância de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a felicidade que a gente tem e o compromisso, né, tanto do Conselho, assim como das pessoas que aqui estão, né, dos nossos, hoje, estudantes, entendendo que nós também, em todos os momentos, né, assumimos aí o lugar de estudante. Não vou me estender muito e vou direto à pauta, vou tentar fazer uma apresentação. Então, Denise, né, traz um pouco, né, das resoluções, fala um pouco de todo esse arcabouço, né, que orienta e normatiza a nossa atuação profissional. Acho que um ponto que é importante, né, essa orientação ela é bem direcionada, o próprio Código de Ética, né, a Denise chegou a trazer, ele é bem amarradinho, a gente consegue visualizar a nossa atuação a todo momento, né, e também as violações, né? Quando aparece aí alguma violação, também é muito fácil de identificar dentro do próprio Código de Ética, né? Tendo em vista, né, a organização que ele está. Não vou adentrar porque a Denise já trouxe um pouco. Mas para a gente entrar prioritariamente sobre a questão das denúncias éticas, é importante entender, aí como um raciocínio mais lógico mesmo, aonde se localiza aí essa função, né? Lembrando que aí o CRES é uma autarquia de fiscalização do exercício profissional, né? Sempre dotada de direito público, com essa autonomia financeira e jurisdição e assume essas atribuições legais, éticas e políticas na defesa da profissão. Pode passar, Thalita.
E aí, assim, a gente vai dizer um pouco sobre um pouco das atribuições, né, do CRES e a orientação, a fiscalização e o disciplinamento do exercício profissional está dentro. E a aplicação das sanções previstas no Código de Ética é também uma função, né, que está ligada diretamente às competências do CRES. Pode passar, Thalita? E aí a gente vai caminhando. E aí sempre, então, né, compete ao CRES, que é dotado dessa personalidade jurídica de direito público, a apuração desses fatos, né, violadores previstos no Código de Ética e delega essa função à Comissão Permanente de Ética. Eu fiz uma apresentação rápida minha, né? Eu estou hoje na condição de presidente da Comissão Permanente de Ética, sou o primeiro tesoureiro do CRES, dessa gestão do CRES, e a minha trajetória na Comissão Permanente de Ética já vem de outros momentos, né? Estive como base, estou na Comissão Permanente de Ética desde 2016, estou na segunda gestão, né, do CRES, então acumula aí o cargo, né, de presidente da Comissão Permanente de Ética pela segunda gestão. Então, é da Comissão Permanente de Ética a função de apurar esses fatos, né, supostamente violados. Supostamente violado é supostamente porque eles vão se concretizar ao longo de todo o processo, e nesse primeiro momento é só uma suposição, né? Pode passar, Thalita. Então, a Comissão Permanente de Ética, né, ela é regimental, ela tem em sua composição conselheiros e assistentes sociais de base, nomeada a critério ético e político da diretoria, devendo sempre recair a sua coordenação necessariamente a um membro do conselho, por razões óbvias, né, se é responsabilidade do conselho a apuração dos fatos violadores, delegando essa função à Comissão Permanente de Ética. Então, a coordenação dessa comissão ela deve recair, geralmente, né, sempre para um membro do conselho. Pode passar? Eu sempre nas nossas apresentações a gente tem aí um indicativo de sempre apresentar a nossa comissão, porque é importante também para que a nossa categoria tenha ciência de como se constitui essa comissão permanente de ética, né? Hoje nós estamos em 3 conselheiros, 6 representantes da base, uma secretária administrativa que tem a responsabilidade aí de dar andamento aí do ponto de vista administrativo nos processos, uma assessoria das comissões regimentais e políticas, que aí é a pessoa que está comandando aí os slides, né, que é a Thalita, e uma assessoria jurídica, sempre importante, né, a assessoria jurídica no sentido de nos ajudar a construir os nossos pareceres dentro dos ritos processuais necessários, né? Então, essa é a nossa Comissão Permanente de Ética, a Comissão Permanente de Ética do CRES Sexta Região. Pode passar, Thalita? A atuação da Comissão Permanente de Ética, né, nós temos trabalhado no sentido de sempre reafirmar a direção do projeto ético-político da categoria, e a função principal consiste sempre em realizar a análise preliminar das denúncias de possíveis infrações éticas cometidas por assistentes sociais contra as normativas e regulamentações à luz do Código de Ética e a lei que regulamenta a profissão. Então, essa é a função principal da Comissão Permanente de Ética. Existem outras várias funções da comissão, que eu não vou nem adentrar, né, pelo fato que a gente precisa trazer hoje sobre os processos éticos, mas uma das funções da Comissão Permanente de Ética é apresentar, trabalhar, apresentar, capacitar, atuar no processo de formação da própria categoria sobre a luz do nosso Código de Ética, que é um pouco da função que a gente está desempenhando aqui nessa noite, né? Pode passar, Thalita? E aí a gente vai entrar, propriamente dito, no objetivo que está na ementa, né, que é a ética e os instrumentos processuais. Então, a Comissão Permanente de Ética tem a função aí de legislar
sobre todo o processo ético a partir da denúncia que chega ao CRES, que tem a responsabilidade de apurar essas denúncias, né? Pode passar, Thalita? Essas denúncias, quando ela chega, as denúncias éticas que chegam no CRES, elas são direcionadas para a presidência, então, ela encaminha diretamente para a Comissão Permanente de Ética, que tem a função de apurar essas denúncias, e a gente precisa de seguir alguns requisitos, né, constitucionais que estão previstos dentro deles, né, todos esses atos processuais, né, para sua validade, eles devem ser sempre revestidos das formalidades e rigor, para que surta seus efeitos jurídicos, senão o processo ele pode ser declarado nulo ou inválido. Muito entendendo que, do ponto de vista constitucional, todos têm direito de ampla defesa e do contraditório. Esse processo ele precisa ser carregado de rigor, para que não ocorra, no decorrer do processo, o risco aí de uma anulação ou de invalidade desse próprio é, é, desse, desse próprio processo, né? Pode caminhar, Thalita? Então, como que ocorre, né, a tramitação desse processo ético? A Denise trouxe muito aí sobre algumas legislações, né? E pela nossa organização, ela não trouxe a legislação, a Resolução 660, porque é uma resolução que está diretamente ligada a toda a atuação da Comissão Permanente de Ética nos seus processamentos éticos, né? Então, a tramitação é regulada, né? Toda a tramitação do processo é regulada por essa resolução, para reafirmar a direção do processo ético-político do serviço social. Mas também a gente tem a resolução CEFES 988 de 2022, que dispõe sobre a realização de forma eletrônica dos atos e ritos dos processos previstos na resolução 660. Por que, né, houve a necessidade da construção dessa resolução? Lembrando que estávamos num período pandêmico, os processos eles foram suspensos em função da não possibilidade de tramitação dele, uma vez que a tramitação ela era feita toda pessoalmente, né, em documento de papel, que era necessário, então, o contato entre as pessoas, e a resolução 988 ela vem regulamentar toda a tramitação do processo ético de forma, né, online, que facilita, né, mais para frente a gente vai ter mais informações, mas que facilita em muito, né, todo o trabalho da Comissão Permanente de Ética e também das comissões de instrução. Então, o Código de Ética ele é um instrumento que regulamenta os trâmites processuais e atos, bem como, né, os ritos a serem observados. Pode passar, Thalita? É claro que todo o processamento ético exige também princípios constitucionais que devem ser garantidos nesse processo, né, sem o risco de haver aí uma anulação desse processo. Então, o amplo direito de defesa e do contraditório, então toda pessoa que passa por um processo ético tem o direito de defesa e do contraditório, o direito de produção de provas e vedação da prova ilícita, quer quando da sua obtenção à sua utilização, total imparcialidade do julgador, que no caso aí é todo o conselho pleno, e no modo de forma mais ampla, todo o CRES, né, que tem aí a função de atuar como tribunal da ética, publicidade dos atos processuais, preservando a intimidade e o interesse social, igualdade entre os litigantes e a garantia do duplo grau de jurisdição, né? Então, todo o processo ele vai ser julgado em primeira instância e também pela segunda instância, a instância recursal, que aí seria, né, o CEFES. Pode passar, tá? Acho que pode passar um pouco, porque a Denise já trouxe um pouco, né, que a ética ela é indisponível, tendo em vista, né, o caráter social dela. E todo o processo ético, ele se dá em duas grandes fases.
A primeira fase é uma fase pré-processual, que é quando chega a denúncia. Então, a denúncia não necessariamente ela é um processo, né? A Comissão Permanente de Ética vai apurar essa denúncia e vai indicar aí na sua análise se de fato, né, há indícios de violação ao Código de Ética, identificando que há o indício e o Conselho Pleno acatando, a gente vai para a segunda fase, que é a fase processual, e dentro da fase processual a gente também tem o julgamento, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Pode passar, Thalita? Então, essa primeira fase, que é a fase pré-processual, ela se inicia com a apresentação da denúncia, queixa, representação a respeito das irregularidades praticadas por um ou uma assistente social no exercício profissional. Pode passar, Thalita? Quem são, né? Quem é que pode fazer essa denúncia? Então, a denúncia pode ser apresentada por qualquer pessoa, usuários, assistentes sociais, profissionais de outras categorias, instituições ou qualquer outro interessado após a constatação de atos de irregularidades envolvendo o exercício profissional. Um ponto importante a se dizer é que a denúncia também ela pode ser realizada por qualquer membro da Comissão de Orientação e Fiscalização, da COF. Denise trouxe aí um pouco, né, que é também a atuação, né, do setor de orientação e fiscalização, ou por qualquer conselheiro, né, tendo em vista que essa denúncia ela se torna aí uma denúncia ex officio. Por quê? Pelos conselheiros, né? Nós, enquanto conselheiros, somos fiscais natos, então nós temos aí a responsabilidade em qualquer momento, na nossa atuação profissional, identificando aí suspeita de violação ao Código de Ética, fazer essa denúncia, e essa denúncia ela é encaminhada direto, né, para a Comissão Permanente de Ética fazer a sua análise. Pode passar, Thalita? Fábio, só para te avisar, 10 minutinhos, tá? Tá bom. O tempo é rápido, hein, gente? Então, qual que é a função, né? Qual que é a função da Comissão Permanente de Ética aí nesse momento da fase pré-processual, né? Ela vai analisar os termos da denúncia, verificar se ela se enquadra nessas normas materiais e critérios definidos, né? E poderá, a critério, solicitar ao denunciante esclarecimento que julgar necessário para melhor compreensão. Isso é um grande avanço, um grande ganho, porque às vezes as denúncias chegam, né? E elas chegam, a gente identifica que há ali indícios concretos de uma violação ao Código de Ética, mas ela não está totalmente bem formulada, bem escrita, e nesse sentido, né, nós podemos acioná-los, né, e solicitar que emende essa denúncia. Pode passar, Thalita? Então, depois de analisada essa denúncia, né, a Comissão Permanente de Ética ela vai emitir o seu parecer conclusivo, né, sobre essa denúncia e sugerindo, né, duas possibilidades. Sugerir a exclusão liminar da denúncia, uma vez que os fatos descritos não se enquadram ao Código de Ética, ou opinar pela instauração do processo por meio de um parecer fundamentado. Pode passar, Thalita? Ela emite o seu parecer, esse parecer, então, ele é levado, né, para a comissão, para o Conselho Pleno, lembrando que a Comissão Permanente de Ética ela tem autonomia no seu parecer, mas o seu parecer ele é opinativo, né, pois essa deliberação ela cabe sempre ao Conselho Pleno, que é soberano, né, da decisão, entendendo que as denúncias éticas elas são encaminhadas para o CRES e não para a Comissão Permanente de Ética. Nesse momento, a Comissão Permanente de Ética, ela atua como uma função operacional, né? Então, a denúncia chega e essa comissão ela vai fazer a análise, né? Então, caso o conselho, né, ele entenda e delibere pelo arquivamento, é encaminhado para as partes, acho que é um ponto importante, né? Para que se elas entenderem, né, que ao parecer a decisão do Conselho Pleno não está de acordo, ela pode, né, inclusive, acionar a segunda instância, né, que é a decisão do Conselho Federal.
ou então ela pode, né, um segundo passo do Conselho Pleno é deliberando pela instauração do processo ético, ou seja, então identificou ali, a partir do parecer da Comissão Permanente de Ética, que se trata ali de indícios mais concretos de uma violação ao Código de Ética, então o Conselho Pleno ele vai deliberar pela instauração desse processo e vai expedir uma resolução, né, contendo uma deliberação de nomeação de uma comissão de instrução que tem a função aí de instruir todo esse processo. Pode passar, Thalita? E aí a gente entra na fase processual. Fase processual, ela é instruída toda pela comissão de instrução, né? Essa comissão, ela possui um caráter temporário, é composta por 2 assistentes sociais de base, em pleno gozo de seus direitos, né? Não sendo permitida a nomeação de membro dos conselhos regionais e federal, por razões óbvias, né? Ou, né, de representantes das seccionais, bem como os agentes fiscais. E aproveito aí, né, o convite, né, como a comissão de instrução ela é composta por 2 assistentes sociais de base, o convite fica aí para todos que estão aqui, né, nessa sala virtual, que tiver interesse de conhecer um pouco mais como funciona a comissão de instrução e compor, né, tiver interesse de compor comissão de instrução, que fiquem à vontade, no final a gente vai deixar o nosso e-mail, né, mas temos aí no grupo também, o grupo desse nosso curso, pode também manifestar por lá ali o interesse. Pode passar, Thalita? Então, a designação dessa comissão, né, constitui-se num espaço para defesa e elucidação dos atos praticados e a produção da documentação referente a todo o processo ético. Qual é a função principal da comissão de instrução? É de elucidar, né, de atuar aí na elucidação dos fatos, e para isso ela pode recolher as provas, anexar documentos, convocar ou ouvir as partes e as testemunhas, entre outros meios legais e lícitos disponíveis, assegurando sempre, gente, sempre o mais amplo direito de defesa e garantindo o tratamento de igualdade entre as partes, entendendo que a Denise trouxe hoje mais cedo, né, um processo ético, toda a atuação, todo o trabalho do processo ético, ele é de forma pedagógica, né? Esse trabalho que se coloca, né, de uma forma punitivista, policialesca, não é dessa forma que a gente atua, né? Pode passar, Thalita, por favor. Então, esgotada, né, toda a produção dessa prova, ou seja, a comissão de instrução, ela fez todo o trabalho, né, de investigação, de ouvir as partes para identificar se de fato houve ali a violação ao Código de Ética. Então, esgotadas essas provas, a comissão de instrução ela declara encerrada, né, a instrução processual e concede um prazo para que as partes apresentem as suas razões finais e logo depois da apresentação das razões finais, a comissão de instrução ela elabora um parecer conclusivo acerca da violação ou não dos artigos do Código de Ética, indicando pela procedência ou improcedência, né, e comunica ao Conselho Pleno, né, sobre a conclusão desse parecer para agendamento do julgamento. Pode passar, Thalita? O prazo para agendamento do julgamento é de 60 dias, né? Então, lembrando que o julgamento ético, né, de um processo ético, ele é atribuição exclusiva do Conselho Pleno do CRES, e o julgamento dos recursos, né, interpostos pelas partes, são sempre de atribuição do Cefes. Durante o processo, o julgamento ético, né, a denúncia ela deverá ser julgada procedente ou não, e a aprovação da procedência implicará sempre na votação das penas aplicáveis. Vou passar rapidamente sobre as penas. Pode passar, Thalita? Das penalidades, né, então, consta aqui no Código de Ética, por ordem de gravidade, né, primeiro a multa, depois a advertência reservada, advertência pública, suspensão do exercício profissional e cassação
do registro. Então, são essas, né, as penalidades que acarretarão, né, a partir aí do julgamento sendo definido aí pela procedência. Pode passar, Tatá? O julgamento do processo ético, né, com a respectiva votação, ela encerra a ação em primeira instância, devendo sempre as partes serem cientificadas, para, se quiserem interpor, né, um recurso perante a instância recursal, que seja possível. Pode passar. O recurso, né, o Cefes, como eu disse, é a instância recursal, né, e as partes poderão recorrer num prazo de 15 dias após ciência da decisão e juntadas, né, dos atos do recebimento da intimação, e o Cefes poderá modificar ou confirmar a decisão do CRES no todo ou em parte. Então, lembrando, gente, a gente está falando aqui sobre a instância recursal, ela aparece em dois momentos. No primeiro momento, quando a Comissão Permanente de Ética ela apresenta o seu parecer para o Conselho Pleno, e aí o Conselho Pleno, decidindo ali, então, pelo arquivamento do processo, as partes podem acessar a segunda instância, o que é uma decisão do Conselho Pleno. E, no caso da segunda, a partir do momento que se abre o processo e a gente passa por todas essas etapas que eu apresentei aqui, no julgamento ético, a partir da decisão do Conselho Pleno, as partes também, né, se entenderem que a decisão não foi de acordo, elas podem acionar, né, o Cefes para atuar aí como segunda instância. Esse é a forma, né, a gente conversa muito na Comissão Permanente de Ética, a doutora Silvia Terra sempre traz isso, né, é a forma mais democrática possível de conduzir um processo ético, né, entendendo aí o CRES como um tribunal da ética. Pode passar, Thalita? A gente já está finalizando. Eu queria trazer um pouco da função social desse processo, né, ético, né? O trabalho da Comissão Permanente de Ética ela não se limita, como eu trouxe aí um pouco, a apenas a análise da denúncia, né? Então, por meio do processo ético, a gente cumpre um papel pedagógico junto com os envolvidos, reafirmando a direção social da profissão, explicamos o que é o serviço social para os usuários que realizam as denúncias, elucidando a diferença entre uma denúncia ética e denúncias de outra natureza, criminal, civil e administrativa, defendendo os princípios presentes no Código de Ética Profissional e as normativas. Lembrando, gente, que os usuários também fazem, né, e fazem muitas denúncias éticas. Então, é importantíssimo que todo o processo ético seja cuidadoso, explicando, inclusive, principalmente para o usuário, né, a diferença de um processo ético. Como é que está meu tempo? Só para eu pensar aqui se a gente passa rapidamente aqui sobre algumas informações. Como é que eu estou aí, Ingrid, de estouro? Acabamos de chegar nos 30 minutos. Tá, eu posso pegar aí mais uns 5, 7 minutinhos, só para tentar passar algumas informações que eu acho que é muito importante, né? Pode passar, Thalita? E é coisa muito rápida, mas que é muito importante e interessante. Eu vou trazer um pouco do gráfico aqui, a gente fez um levantamento de todas as denúncias que chegaram, de todo o processamento ético aos longos dos últimos 10 anos. E nós temos aí um número, você levanta um pouquinho, Thalita? Nós temos aí um número dos últimos 10 anos, um número razoável, assim, considerável, de 27 denúncias éticas no ano de 2018 e um número de 23 no ano de 2022. No ano de 2020 e 2021, nós tivemos 12 em cada uma. Lembrando que esse período foi um período de pandemia, vocês vão entender o porquê que a gente aumenta aí no ano de 2022 com 23 denúncias. Pode passar, Thalita? Dos processos instaurados, nós tivemos nos últimos 10 anos um número mais alto no ano de 2017, foram 14 processos instaurados. No ano de 2019, a gente já estava com o número começando a aumentar novamente, com 11. No ano de 2020 e 2021, nós não tivemos nenhum processo instaurado. Por que que não tivemos? Como eu trouxe no primeiro momento, os prazos processuais eles foram suspensos
e foram paralisados todos os processos. Então, as denúncias chegavam, como eu trouxe no primeiro slide, chegaram 12 em cada um dos anos, mas os processos não puderam dar andamento. Então, a Comissão Permanente de Ética analisava as denúncias, mas ficavam paralisadas. E aí, quando a gente tem a resolução 988 dos processamentos éticos de forma online, que foi possível aí a gente dar andamento aos processos e que gerou aí um boom, como foi apresentado no ano de 2023, no ano de 2022, um número bastante razoável. No ano de 2022, nós tivemos aí 6 processos instaurados. No ano de 2023, esse dado aí, ele é de agosto, acho que o mais recente aí é de agosto, nós temos 12, mas provavelmente aí a gente já tem aí 15 a 16 processos instaurados. Pode passar, Thalita? Desses processos instaurados, importante dizer em termos de porcentagem, foram 47 ao longo dos 10 anos, e 41 não foram instaurados, ou seja, das denúncias que chegaram não foram instaurados processos, 5% foi desaforado. O que significa o processo desaforado? São processos que têm vinculação direta, cuja as pessoas, os assistentes sociais denunciados, têm vinculação direta com o CRES. Então, conselheiros, assistentes sociais de base de comissão, principalmente as comissões permanentes de ética, assistentes sociais que têm uma vinculação em alguma atuação mais direta com o CRES, representantes, né, de seccionais ou de comissões de base próximas das seccionais. Então, nesse sentido, essas denúncias elas precisam ser desaforadas, ou seja, elas vão para um outro CRES de um outro estado, né, e até pensando aí no cuidado, no respeito, né, na nulidade que a gente precisa de ter aí nos processos. E, em análise, né, a gente tem aí um número de 47%, né? Desculpa, de 7% em análise, ou seja, são as denúncias que estão com a Comissão Permanente de Ética e ainda estão em processo de análise. Pode passar, Thalita? A gente já está finalizando. Queria apresentar rapidamente o número de denúncias por área de atuação. E a área maior de atuação é a área da assistência. Nós temos aí 50% de denúncias que chegaram por área de atuação na atuação no espaço socioocupacional da assistência. Temos também aí na área do sócio... Oi? Nós temos também aí na área do sócio jurídico 18%, na área de formação 15% e apenas 3% na área de habitação. Então, é o número de denúncias que chegam. Não necessariamente dessas denúncias aí viraram processos. Pode passar, Thalita, para o próximo? A relação denunciante-denunciado, eu acho que esse dado é um dado muito relevante para a nossa categoria, né? A relação de denunciante e denunciado. Então, nós temos aí como denunciante 31% de denunciante usuário, que é sim um ganho enorme, entendendo aí que os nossos, né, que as políticas e os assistentes sociais que atuam aí desenvolvem o seu trabalho, né, na ponta para atender a nossa população de usuária, identifica-se aí que os nossos usuários também identificam no dia a dia quando há aí uma suspeita, né, de violação aí do processo ético no próprio atendimento com o usuário. Então, nós temos 35%, a relação denunciante-chefia, juiz, MP, né, e os conselhos estaduais de assistência social, nós temos aí 15%, as denúncias ex officio, 12%, como eu já tinha dito antes, sobre o que significava, né, as denúncias ex officio, e as denúncias de profissional com profissional, 19%. Pode passar, Thalita? Os artigos mais infringidos, né? Nós fizemos também um levantamento desses artigos. E os artigos que saltam aos olhos aí é o artigo 4º, né, do Código de Ética, a linha A e B. Eu vou tomar a liberdade de ler rapidamente aqui. A é transgredir qualquer preceito desse Código de Ética, bem como da legislação que regulamenta a profissão.
E B, praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços profissionais com base nos princípios desse código, mesmo que estes estejam, né, praticados por outros profissionais. Então, esse é o retrato do número, né, de artigos mais infringidos. Nós temos aí, saltando aos olhos, o quarto, mas também um número expressivo aí no quinto, e também no terceiro, que eu não vou ler até devido ao tempo, né? Pode passar, Thalita? Já concluindo, qual é o nosso desafio, né? O que nós, enquanto Comissão Permanente de Ética, né, temos trabalhado aí junto com o Conselho, né? O nosso maior desafio é fortalecer o debate, né, da centralidade da ética profissional, segundo os princípios éticos e políticos da profissão, de modo que o Código de Ética ele não interprete apenas princípios normativos e deveres profissionais, mas também os valores que identificam o projeto societário defendido pela nossa categoria. Então, esse é o nosso maior desafio. Nós, assistentes social, não temos que fazer o nosso trabalho preocupado, né? Que eu acho que aí é que a gente acaba incorrendo em risco se eu vou receber um processo ético ou não. Por quê? Porque se a gente tem, né, direcionado o entendimento de qual é o projeto societário que a nossa categoria defende, todo o nosso trabalho vai ser calcado pelo cuidado, respeito, o princípio, né, da dignidade humana, é, da, da inviolabilidade, né, do sigilo profissional, e aí sim nós vamos conseguir adquirir, né, chegar ao ponto mais importante, que é a centralidade da ética, né, profissional no nosso exercício, nos nossos espaços socioocupacionais. Eu acho que é por aí que eu queria trazer. Peço desculpa por atrasar um pouquinho aí a apresentação, é porque se trata aí de artigos, né, é uma pauta bastante densa, e se a gente corre muito, fica muito confuso para todos, mas o que a gente queria trazer para todos aqui é que todo o trabalho da Comissão Permanente de Ética é calcada, né, em toda uma legislação, em toda uma regra, para resguardar aí o direito, né, de defesa e do contraditório de todo e qualquer profissional, né, seja ele assistente social ou outra profissão que esteja aí fazendo as suas denúncias, bem como, né, os nossos usuários, que é a parte aí mais importante, né, que nós, porque é para essa população que a gente desempenha o nosso trabalho profissional. Eu acho que é isso, gente. Obrigado aí pela paciência com essa pessoa.